Aqui está a sua melhor companhia, ZYM 219, canal 285, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz, maturidade absoluta em comunicação, Cafelândia, Paraná. A partir de agora, a Rádio Cafelândia FM passa a apresentar programa Evangelho para Todos, com a apresentação de Ismael de Castro. Nosso Deus é vivo, Ele não está morto, não. Muda a sua vida, transformou a minha e me deu a direção. Eu sei que sou muito frágil, eu sei poderoso é Jesus. Eu vou confiar sempre nele, quero viver em sua luz. Eu sei que o mundo perece, eu sei tudo é ilusão. Eu dou minha vida a Cristo e guarda o coração. Deus é meu refúgio, minha fortaleza, sem Ele não sei viver. Durmo e acordo, só pensando nele, só Ele me dá. Jesus Cristo falou, está falado. 13h09. Muito boa tarde, Cafelândia. Boa tarde a você de toda a região nos acompanhando pela internet. Que Deus abençoe a sua vida grandiosamente em Cristo Jesus. Foi Ele quem falou, pode autorizar que... A mensagem que trago hoje para você, amigo ouvinte, está na sua Bíblia também, está em 1 Coríntios. O apóstolo Paulo, um dos homens muito usados por Deus dentro da graça de Deus, né? Muito importante você ficarmos atentos àquilo que o apóstolo Paulo tem escrito, porque o apóstolo Paulo foi um dos homens mais usados por Deus dentro da nova aliança, né? Jesus Cristo veio, trouxe ensinamentos. Jesus Cristo veio e fez algo por mim, por você, por todo aquele que crê. E o apóstolo Paulo, ele, ao frequentar alguns templos, algumas igrejas, algumas doutrinas, alguns costumes, algumas dessas questões, ele aprovou e algumas outras ele reprovou, baseado, é claro, usando o critério cristão, usando aquilo que Cristo tem falado e aquilo que Cristo tinha feito. Por esse motivo, hoje, qualquer igreja que você faça parte, você tem dentro delas vários costumes, várias doutrinas que vieram, né, lá do Antigo Testamento, ou que vieram até reprovando orientações ou reprovando o feito de Cristo. Isso é normal, até porque a religião é montada por homem. A igreja, a instituição, ela é montada por homem. A igreja de Cristo, não. A igreja de Cristo é montada pelo próprio Cristo, né? Ele fala, edificarei a minha igreja, a igreja dele, do Senhor Jesus Cristo. Então você, indiferentemente de onde você frequenta, ou se você frequenta não uma igreja, você faz parte da igreja, ou da igreja de Cristo, ou não. Ou seja, você e eu servimos a um Senhor, pode ser Deus e pode, infelizmente, não ser Deus. Esta é a realidade da própria Escritura Sagrada. Forte abraço, eu sou o Júlio Albano, também a Rosalina Vera, amigos do Almoxerifado Industrial, amigos do YouTube também, muito obrigado pela sua audiência, que vai estar ouvindo a gente aí no YouTube, obrigado pela sua audiência. Amigo ouvinte, mensagem que eu trago hoje para você, quem fala é o apóstolo Paulo, ele escreve a Coríntios, né? Apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 2, o versículo é o 11 até o 16. Como eu falei para você, o apóstolo Paulo,
ele foi um apóstolo usado por Deus dentro da nova aliança. Então ele cita algumas coisas do Antigo Testamento também nas cartas, mas ele mostra claramente que Jesus Cristo veio para trazer orientação e também veio para concluir um projeto de Deus em favor a minha e a sua vida. É muito importante você ficar atento àquilo que Cristo falou, a quem Jesus Cristo falou, quando Jesus Cristo falou, e também ficar atento a quem o apóstolo Paulo está dirigindo, o que foi que o apóstolo Paulo está falando, e também é muito importante você ficar atento a toda a Escritura Sagrada, principalmente no Novo Testamento, porque o Antigo Testamento condena você e eu. Esta é a realidade. E isso você encontra muito claro no livro de Hebreus, tá? Se você ler com bastante atenção o livro de Hebreus, você vai encontrar aí a diferença entre Moisés e Jesus Cristo, entre a lei, né, ou seja, a antiga aliança, com a nova aliança que Deus fez através do Filho dele, Jesus Cristo. Então, carta aos Hebreus você encontra. Vamos ler aqui 1 Coríntios capítulo 2, o versículo é o 11 até o 16. Jesus Cristo falou. Você está ouvindo Evangelho para Todos com Ismael de Castro. Cafelândia FM, 20 anos no ar. 20 anos no ar. Não há ninguém como Jesus. 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 Eu andei, não vi nada. Girei, não vi nada. Procurei, não vi nada. Não há ninguém como Jesus. Não há ninguém como Jesus. 1 Coríntios capítulo número 2, versículo 11 até o versículo 16. Assim está escrito, também assim diz o Senhor. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com a que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e nem pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Palavra do nosso Deus, usando aí o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo de Deus, para mim e para você, amigo ouvinte. Não há ninguém como Jesus. Não há ninguém como Jesus. Não há ninguém como Jesus. Eu andei, não vi nada. Girei, não vi nada. Procurei, não vi nada. Não há ninguém como Jesus. Não há ninguém como Jesus. Amigo ouvinte, sábado, domingo passado, eu comentei com você que eu ia trazer a mensagem hoje, segundo domingo, né, do mês. A maioria das igrejas evangélicas hoje, elas têm o costume, né, de levar esse segundo domingo como domingo da Santa Ceia. E eu falei para você que ia trazer a mensagem aí, né, de 1 Coríntios 11, 23, né, até o 30, se não me engano, fala ali sobre a Santa Ceia, a importância deste culto ou desse rito, né, e de como corretamente fazer este rito, segundo a orientação do apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo, como falei para você, ele foi um homem que
se você olhar nas cartas dele, é um homem que frequentou muitas igrejas, um homem que procurou saber bastante como era, né, os costumes, as tradições, como estava ali todo o sistema religioso da época, como que estava as orientações, qual era a orientações ou a orientação predominante dentro de algumas instituições, dentro de algumas igrejas ou dentro de alguns grupos, né, que se reuniam. Então, o apóstolo Paulo foi um frequentador de bastante igrejas, e ele, quando frequentava as igrejas, ele reprovava algumas coisas porque ele tinha a revelação de Jesus Cristo. Isso ele escreve já fazendo bastante críticas ao povo de Gálatas, né? Se você ler carta de Paulo aos Gálatas, você vai ver o apóstolo Paulo chegando, né, com a sua carta aos Gálatas e reprovando a maioria das atitudes que eles tinham lá no livro de Gálatas, assim como também ele aprova algumas atitudes, algumas doutrinas, alguns costumes que as igrejas que existiam na época estavam praticando. Se hoje o apóstolo Paulo entrasse dentro da sua igreja, da minha igreja, certamente ele reprovaria no mínimo aí 80% daquilo que é praticado ou orientado para mim e para você. Imagine se o Espírito Santo de Deus entrando no meu coração, no seu coração, quanta coisa é reprovável, né? E a Santa Ceia fala um pouco desse examinar, pois, o homem a si mesmo, né? Eu nem trouxe essa mensagem hoje, porque é uma mensagem bastante longa, onde tem muitas orientações ali e que leva aí, às vezes a gente em um pouco tempo, acaba deixando a gente bastante confuso. Então, por esse motivo, eu não trouxe essa mensagem. Espero aí ainda buscar de Deus e preparar bem resumido, de uma maneira clara, ali 1 Coríntios 11, 23 até o 30, onde fala sobre a Santa Ceia. Esta mensagem de hoje, embora também seja longa a reflexão em geral do que tem aqui, mas eu gostaria muito de compartilhar com você algumas questões que aqui são bem claras. Uma delas é que o apóstolo Paulo, ele vai mostrar que existem 3 espíritos operando no mundo. Ele fala que um desses espíritos sou eu e você. Nós somos espírito em um corpo. E na sequência ele vai falar também sobre outros 2 espíritos. Ele vai falar sobre o espírito que opera no mundo e um espírito que nós recebemos que vem de Deus. Então é muito importante, sempre eu falo aqui, da onde veio esta ideia, né? Da onde está surgindo este ensinamento, da onde que veio, né? Quem é o cabeça desta orientação? Será que é Jesus Cristo? É muito importante você e eu ficar atento. Nós vivemos num mundo onde, não é agora não, isso há muito tempo, onde vai haver, segundo o próprio relato do próprio Cristo, o próprio apóstolo Paulo também, ele mostrou a corrupção que ia haver neste mundo, de sempre os valores serem invertidos. Não é uma crítica, não, é uma verdade. Temos que conviver com esta verdade. Esta é a verdade. A verdade liberta, mas ela judia bastante no início. Ninguém gosta de ouvir a verdade. Ou você gosta se alguém chega para você e fala assim para você, pedestre, para de andar na rua, anda pela calçada. Você gostaria que alguém falasse isso para você? Não, né? Por quê? Mas é a verdade. Se alguém chegar para você e falar assim, viu, tem um pare ali escrito para, você não ia gostar. Se alguém chegasse para você e falasse assim, coloca essa criança tu numa cadeirinha, anda no banco de trás, para de andar com ela no banco da frente, no seu colo, o seu filho, você gostaria que alguém falasse para você? Você não gostaria, mas essa é a verdade. Se alguém chegar para você e falar assim, por que está passando fora da faixa de pedestre, uns 5 metros na frente ali, ó, ou 3 ou 1 metro aqui, ó, tá aqui a faixa, passa pela faixa, você gostaria? Ninguém gosta, gente. Então a Bíblia Sagrada fala assim, ame a repreensão e ela te concederá grandes tempos de vida. Isso está no livro de Provérbios, né? Então ninguém gosta de conhecer a verdade, porque a verdade liberta. Essa é uma verdade. E aqui o apóstolo Paulo vai falar sobre algumas verdades que eu e você não gostamos. Sempre a pessoa fala para mim, até mesmo do trabalho, porque você não faz do programa todos os dias, né? Faz só sábado, domingo. Eu falei que geralmente quando alguém monta um programa de rádio, televisão, ele monta um projeto para atingir a maioria, para agradar a maioria. Agora imagine eu falando a verdade, eu vou agradar a maioria? Infelizmente eu desagrado até eu. Por isso que eu falo para você sempre aqui na rádio, nunca trago aquilo que eu acho, aquilo que eu penso. Se eu fosse dizer para você que eu acho, que eu penso, eu falava para você, eu precisava de no mínimo 1 hora, né? Só para debater aquilo que eu acho, aquilo que eu penso. Mas aqui eu represento o Senhor que eu sirvo. Não na minoria das minhas atitudes, porque tenho falha como qualquer pessoa.
Mas na maioria das minhas atitudes, se você conviver comigo, você vai ver que eu procuro sempre servir ao Senhor. E sempre procuro servir ao Senhor Jesus Cristo. Não a uma tradição, um costume ou uma religião, uma placa. Esta é uma realidade que eu aprendi dentro da verdade. Aqui nesta passagem, só vou reler para você ver como existe 3 espíritos. Existe eu e você, que somos o espírito e um corpo, como falei. E existe também o Espírito de Deus, o Espírito Santo. E existe também o Espírito que opera no mundo. Vamos ler lentamente o que está escrito. Fala assim, ó. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Isso é verdade. Quem é que sabe as coisas do homem? O Espírito do homem que nele está. Quem sabe as coisas de mim? É eu mesmo, minha própria consciência sabe das coisas de mim. Ele fala também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então quem sabe as coisas de Deus é o Espírito de Deus. Ele sabe as coisas de Deus. Por isso que é importante eu e você ficarmos atentos ao que Cristo falou e que o apóstolo Paulo escreveu. Por quê? Porque o Espírito Santo veio. Jesus Cristo prometeu isso e veio sobre o Paulo, e o Paulo escreveu as cartas, e o Espírito Santo, ou seja, aquela orientação que ele traz, é uma orientação de Deus para a nossa vida, através do Espírito Santo. Tanto que o apóstolo Paulo nunca defende o interesse dele. Quando ele escreve cartas, e ele diz assim, ele fala na carta dele, quando ele escreve, eu digo, e não o Senhor, porque é uma opinião dele, não é uma opinião de Deus, não é algo que Deus pediu para ele falar, mas é algo que ele mesmo está expressando. Existem algumas passagens que ele fala assim, que ele ouviu, porém Deus não deixou ele revelar, assim como está no livro de Apocalipse, o apóstolo João também. Versículo de número 12, mas nós quem? Quem é que ele está falando nós aqui? Ah, nós os crentes, sim, os nós crentes em Cristo. Não nós os crentes evangélicos, né? Porque dá a impressão que o crente é o evangélico, né? Aquele que é evangélico, ele é crente. Na verdade, crente é todo aquele que crê, indiferentemente de instituição religiosa que ele frequente ou não. Se ele ouviu aquele ensinamento, aquela orientação e creu, ele é crente naquilo que ele crê. Indiferente ali se ele está sendo orientado pela verdade ou não. Mas o crente é todo aquele que crê. Mas nós não recebemos o espírito do mundo. Então existe um espírito que opera no mundo e que nos traz, você pode ver que existem situações, erros que nós cometemos, que nós não queríamos cometer, mas nós cometemos. Existem erros aí absurdos que o ser humano comete que animais não cometeriam. Por quê? Porque existe um espírito que opera no mundo e ele fala isso sobre aqui, mas nós quem? Mas nós, você que estamos olhando para esta mensagem, estamos ouvindo esta palavra. Esta palavra é para mim. É para você. Tanto que o apóstolo Paulo, sendo ele um apóstolo, ele fala, mas nós quem? Ele junto. Porque ele era um homem assim como eu e você. Agora o Espírito Santo que nele operava era maior do que tudo que operava no mundo. Assim como em mim e você também. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Então nós cremos nesta orientação, que cremos em Jesus Cristo, que somos guiados na verdade, nós não recebemos o Espírito que opera do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, o Espírito que provém de Deus, para que nós pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então existem muitas coisas, amigo ouvinte, que foi dado gratuitamente por Deus para a minha vida e para a sua vida, mas só que o operar do espírito do mundo ou das orientações que não são verdades, mantém eu e você em crença e em práticas que não deixa eu e você sermos herdeiros ou recebermos isto de Deus. Isso o Espírito Santo de Deus que vai revelar para mim e para você através da orientação do Cristo Jesus e do Espírito Santo através das cartas dos apóstolos, ele revela para você algo que é gratuitamente dado por Deus, para minha e para a sua vida. Você fala assim, por que eu não recebi isto? Porque você não conhece isto, ou você não crê nisto. Então, por que você não crê nisso? Porque o que tem influência sobre você não trouxe isso para você. Se meu pai ou minha mãe, ou alguém que tivesse influência sobre mim, trouxesse a orientação de Cristo, ou a orientação da verdade sobre a minha vida, eu já teria recebido.
Existem curas, existem libertações, existem conquistas financeiras. Não, conquistas financeiras a maioria é pela manipulação, às vezes, de situações. Mas eu digo para você que existem conquistas que são valores, que são valiosos para mim e para você, que Deus nos deu gratuitamente. Mas eu e você não recebemos ela ainda. Por quê? Porque nós não conhecemos a verdade. Ou se conhecemos, ignoramos a verdade. Porque a verdade, ela não é boa, não. Ela é boa em efeito. Mas ao receber ela, não é boa. Ou você gosta da verdade? Ninguém gosta da verdade. A maioria das pessoas não gosta da verdade, mas da verdade ela produz algo tremendo de bom. Volta aqui no versículo número 13. As quais também falamos, não com palavra de sabedoria humana, mas com as palavras que o Espírito ensina. Então o Espírito Santo de Deus ensina. Ele ensinou através do apóstolo Paulo vários ensinamentos, várias orientações que são benéficas para a vida de todo aquele que crê, de todo cristão. Aquele que crê na orientação de Cristo, no feito de Cristo. A orientação de Cristo é para a vida terrena, o feito de Cristo é para a vida eterna, vamos dizer assim, espiritual e eterna. Os quais não falamos com sabedoria humana, né, com palavras de sabedoria humana, mas com as palavras que o Espírito ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Versículo 14. Ó, como que está o Espírito que opera no mundo, com as orientações que não é a verdade, nos mantém desse jeito aqui, ó. Versículo 14. Ora, o homem natural. Quem é o homem natural? O homem natural é eu e você que cremos em tudo aquilo que nos é orientado, indiferentemente de fazer uma comparação com a verdade. Este é um homem natural, que anda segundo o fluxo do mundo em volta dele. Ora, o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura e nem pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Olha o versículo 15. Aquele que foca os seus ouvidos em Cristo, foca os seus ouvidos em Cristo, os seus olhares em Cristo, o seu entendimento em Cristo, como ontem eu falei em Mateus 13:15, que nós temos que ter 4 processos para se converter, né? Ouvir com os ouvidos, ver com os olhos, né? Compreender com o coração, e aí então Jesus vai se converter. É isso que Jesus fala lá em Mateus 13:15, que é esses 3 processos para depois vir a conversão a Ele, a Jesus Cristo. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e dele ninguém é discernido. Versículo 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Quem conhece a mente de Deus para que possa instruí-lo? Ninguém. Não, aquele que é espiritual, ele falou assim, aquele que é espiritual, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. O apóstolo Paulo fala que nós quem? Nós evangélicos, nós católicos, nós espíritas, nós cristãos. Nós cristãos que temos o Espírito de Deus e que temos a orientação da verdade e que andamos na maioria dos nossos atos, na verdade, nós temos a mente de Cristo, ou seja, no que predomina em nossa vida vem a orientação da verdade. Amigo ouvinte, espero que essa mensagem aí tenha edificado a sua vida. Você pode ler na sua casa aí 1 Coríntios, né, capítulo número 2, o versículo 11 até o 16. Você vai aí ver muitas e muitas mais revelações que talvez eu não consegui passar para você, mas o próprio Deus vai passar para você. Examine aí as Escrituras, porque nela fala de Jesus Cristo, testifica dele, e também é nela que está o poder de Deus em favor a minha e a sua vida. Espero que essa mensagem tenha aí edificado a sua vida grandiosamente em Cristo Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, amigo ouvinte, e sobre as nossas vidas permaneça, hoje e para todos sempre, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Que assim seja. Amém e graças a Deus. Forte abraço, amigo ouvinte. Fique na paz de Cristo Jesus. Evangelho para todos, onde a prioridade são os ensinamentos do Filho de Deus.
Jesus Cristo falou, falou, está falado. A Rádio Cafelândia FM apresentou o programa Evangelho para Todos, na apresentação de Ismael de Castro. Você faz parte da nossa história. Cafelândia FM, 20 anos.